Paz de Cristo a todos, amados. Mais uma vez é muito bom estar com vocês, trazendo assim mais uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Estaremos hoje assim refletindo no livro de Mateus, no livro de Coríntios e no livro de Provérbios. Ou seja, são versículos que vai assim nos dar um conhecimento, nos dar assim um pouco mais de esclarecimento a respeito dos dízimos e ofertas. A pedido aí de uma das minhas ouvintes, que gostaria de saber um pouco mais sobre isso, pela misericórdia de Deus, estarei trazendo assim essa reflexão. Espero que você, ao ouvir, você possa entender, que você possa estar assistindo esse áudio até o final, e assim você aprenderá um pouco mais sobre dízimos e ofertas. Curta, compartilhe, se inscreva se você não é um inscrito, para que mais e mais pessoas possam assim estar também aprendendo mais e edificando-se mais na palavra de Deus. Vamos ao texto. Mateus 23, 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Provérbios, capítulo 3, 9 e 10, que diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. São versículos assim esclarecedores que nos traz assim um pouco de entendimento a respeito desse tema tão polêmico assim nos últimos dias, a respeito dos dízimos e ofertas. A questão sempre é essa: os dízimos e ofertas ainda é uma coisa determinada por Deus no Novo Testamento? Ou era só no Velho Testamento? Era uma lei do Velho Testamento e também se aplica no Novo Testamento? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? A gente se ouve muito a respeito de muitas pessoas dizendo o seguinte, que revoltadas por não querer mais dar dízimos e ofertas, dizendo elas que não tem que fazer isso porque vai ficar enriquecendo pastores ficam enriquecendo às custas dos fiéis, e muitas dessas coisas às vezes a gente ouve muito sobre isso, mas nem sempre o que as pessoas dizem tem fundamento. Para que as pessoas possam entender melhor o que elas estão falando, tem que ter uma base bíblica, um conhecimento a respeito realmente do que foi pregado no Velho Testamento e do que está sendo pregado hoje. Ou seja, no Velho Testamento a gente sabe que era uma lei, no Velho Testamento o dízimo era uma lei determinada ali, né, desde a época de Moisés, muito antes de Moisés, porque a palavra de Deus diz que Abraão deu dízimo de tudo para Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque foi antes de Moisés, mostrando realmente ali, né, representando Melquisedeque como um Cristo, que Moisés deu os dízimos de tudo para ele. E a 10ª parte naquela época era realmente de tudo que chegava nas suas mãos. Não era só realmente do dinheiro em si falando, mas também dos animais, dos frutos da terra, enfim, de todas as suas primícias, eles teriam realmente que tirar essa 10ª parte. Mas a gente vai para o Novo Testamento, não tem realmente essa lei, mas é um princípio, observe bem, não é uma lei no Novo Testamento dar realmente o dízimo, mas é um princípio deixado por Deus para que possa ser praticado pelas pessoas da atualidade. Ou seja, as pessoas, como foi analisado aqui no texto primeiro, a gente percebeu Jesus Cristo censurando os escribas e os fariseus, que davam o dízimo realmente de tudo, né? Ali das hortaliças, do endro, do cominho, só que eles estavam omitindo as principais, que é a justiça, a fé, o amor, a esperança. Ou seja, Cristo estava mostrando o seguinte: olha, não é importante, o que eu quero de vocês não é apenas o dízimo em si, não é apenas
as suas dádivas. O que eu quero é que vocês realmente se doem os seus corações para mim. Que vocês obedeçam às minhas leis, que vocês obedeçam os meus princípios e os meus mandamentos. Porque os meus mandamentos, eles seguem realmente princípios que são de Deus. Ou seja, se, por exemplo, um ser humano que não vive aquilo que ele prega, por exemplo, dentro da palavra de Deus, e ele dá os dízimos de tudo, Deus vai ficar satisfeito com o dinheiro dele? Claro que não, porque Deus não está realmente preocupado com a nossa renda. Mas Ele quer testar realmente a nossa fidelidade para com Ele através dos dízimos e oferta. Porque à medida que você é fiel nos dízimos e oferta, Deus vai estar assim analisando realmente que você também é fiel em outras coisas. Porque se existe algo realmente que prende, que amarra, que endurece o coração das pessoas, é isso, é abrir, é contribuir com dízimos e ofertas. E a Bíblia fala muito a respeito do dinheiro, que ele não é maldição. Em lugar nenhum ele não é maldição. É uma bênção. Alguém consegue sobreviver sem o dinheiro? Claro que não. Por quê? Porque realmente ele foi... É uma moeda, foi deixado realmente assim... pelos homens, criado pelos homens, deixado por Deus, para que as pessoas pudessem assim negociar, para que as pessoas pudessem assim administrar tudo que chegam às suas mãos, para que elas possam dar continuidade à vida, continuidade ao trabalho. Alguém já chegou a dizer, olha, o dinheiro traz felicidade? Eu sempre respondo, olha, o dinheiro realmente pode não trazer felicidade, mas que a falta dele traz infelicidade, isso sim. Ou seja, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a avareza? A Bíblia condena muito a avareza. Fala que, por exemplo, quando a pessoa coloca muito o coração naquilo que é material, principalmente no dinheiro, a Bíblia fala muito que o dinheiro nessas condições é uma raiz que é toda espécie de males. Por exemplo, se a pessoa deixa de contribuir para a obra de Deus, deixa de dar para a obra de Deus aquilo que Deus o abençoou com o fruto do seu trabalho, com a saúde que Deus tem dado para ele, ou seja, ele então está negligenciando, não está cumprindo com o mandamento de Deus, que é palavra de Deus. Ou seja, se a 10ª parte que Deus pede daquilo que você ganha, daquilo que você chega às suas mãos, que não precisa ser exatamente o salário que você ganha, mas de tudo que você alcança, que você consegue ganhar, o correto seria realmente tirar as primícias disso. Mas quando não, se você é fiel naquilo que Deus te dá, não vai te fazer falta alguma. Por quê? Porque Deus sabe que se você realmente contribuiu com aquilo, você está mostrando a fidelidade sua para com Ele, e Deus realmente mostra agora a fidelidade dele para conosco. E Deus realmente não vai deixar de ser infiel, ainda que sejamos, está na sua Bíblia, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está na sua palavra que Ele é fiel e permanecerá fiel. Só que à medida que o ser humano não é fiel para com Deus, ele sofre as suas consequências, ele realmente deixa de ser abençoado em outras áreas da sua vida por não ser um contribuinte, não ser um doador, não ser realmente um abençoador da obra de Deus. Alguém diz, então, mas para que serve tanto dinheiro que são dados nas igrejas? Aí eu pergunto, o templo de Deus ele funciona como uma instituição como qualquer uma outra. O templo de Deus é a casa de Deus. Na nossa casa, por menor que seja, ou por mais simples que seja, tem despesas e muitas despesas. Parem para pensar. O quanto, dentro de 30 dias, um pai de família gasta dentro de uma casa. No templo também existem muitas despesas, porque não depende de nenhuma instituição filantrópica, é necessário realmente que tenha realmente, que ande sozinho, que realmente dependa realmente do sustento. A obra de Deus depende do sustento realmente dos irmãos que contribuam com dízimos e ofertas, para que assim Deus possa continuar mantendo a obra dele. E sobre as ofertas? Nós vimos lá nas ofertas, Paulo escrevendo realmente ali a igreja de Coríntios, falando sobre as ofertas. As ofertas realmente é uma coisa que não é também obrigatória. Diz assim, cada um contribua-se, propôs no seu coração, né? Não com tristeza ou por necessidade. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você vai dar uma oferta para o Senhor, não dê uma oferta com a mão fechada, com o coração pesaroso, porque você não será abençoado. Ou seja, não importa a quantidade, e sim a qualidade. Ou seja, aquilo que você vai dar como oferta para o Senhor, se é muito ou pouco, dê com alegria. Porque se você der com alegria, Deus vai receber realmente a sua oferta e você será abençoado. E nós seremos grandemente abençoados. Porque sabemos que estamos contribuindo com alegria. Ou seja, não podemos realmente fazer algo com tristeza.
Eu não posso realmente fazer a obra de Deus para depois sair falando, eu fiz isso, eu dei tanto, né? Tanto é que a Bíblia fala até quando você vai ajudar alguém com uma mão direita, não se saiba a mão esquerda, pelo fato realmente de não sair tocando trombetas, porque as bênçãos de Deus, elas são realmente dadas pelo nosso Deus. Ou seja, Paulo também falou em outras, lá em Timóteo, falando também na sua palavra, na igreja, ali segundo aos irmãos de Timóteo, dizendo o seguinte, que os pastores eles são dignos do seu salário. As pessoas que trabalham na obra de Deus, eles têm que receber por aquilo, porque é um trabalho, como outras pessoas têm também as suas profissões, os seus trabalhos e têm o seu sustento. Na obra de Deus, os pastores que são chamados por Deus, que foram abençoados por Deus, para continuar dando assim uma continuidade da obra, então essas pessoas, segundo a palavra de Deus, precisam também receber ali os seus salários, até os honorários por todo o trabalho que ele presta à obra de Deus. É claro que a gente também não pode fechar os olhos, a gente sabe que existem pessoas que fazem muito mau uso disso, às vezes aproveitam dos fiéis, explorando os fiéis realmente para o bem próprio. Muitas pessoas usam a palavra de Deus para se enriquecer, realmente a gente não pode tampar os olhos para isso, a gente sabe que realmente existem esse tipo de pessoas. Mas existem homens sérios, homens de Deus, que realmente fazem a obra porque Deus determinou que assim o façamos. Nós vimos aqui também no livro de Provérbios, dizendo o seguinte, que nós temos que honrar o nosso Deus com os nossos bens, né? Honrar o Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, Deus não precisa de nada nosso. Nós sabemos lá em Egeu que o nosso Deus ele é o dono da prata e do ouro. Ele tem realmente controle de todas as coisas. Mas por que ele faz isso? Porque ele pede para que nós possamos honrá-lo com seus bens. Porque nós precisamos a cada dia de Deus. Para que possamos sermos abençoados por Deus, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Ou seja, é para isso. Deus realmente quer que nós honremos para que Ele possa cada vez mais nos honrar. Está lá no livro de Malaquias, quando somos realmente fiéis para com Deus, Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas para nós. Como foi dito aqui também no livro de Provérbios, Ele enche e farta os nossos celeiros à medida que nós o honremos com os nossos bens. Porque o reino de Deus, ele se manifesta através de princípios. Nosso Deus se age através de princípios. Nosso Deus, ele trabalha através de princípios. E um desses princípios é a honra. Ou seja, se você honra a Deus, automaticamente Deus também vai honrar a sua vida, honrar a sua família, a sua casa, as suas finanças e os seus negócios. Então, assim, eu fico por aqui. Não sei se você conseguiu compreender o que eu pude passar aqui dentro desses versículos. Mas, é claro, a palavra de Deus deixa claro que não é realmente o dízimo nos dias atuais. O Novo Testamento não é uma lei, mas é um princípio que foi deixado pela Igreja de Deus e que precisa realmente ser cumprido para que a obra de Deus continue crescendo, para que a obra de Deus continue assim sendo realizada em vários lugares. O que seria realmente dos missionários, da ação social que as igrejas fazem e sustentam missionários que estão em outra parte do país, se não fosse realmente com os dízimos e ofertas que entram na igreja do Senhor. Então é isso que a palavra de Deus nos esclarece e deixa claro. Se você realmente é uma pessoa que não gosta de dar o dízimo, você perde a salvação por isso? Não, claro que não. Um dia eu ouvi um pregador falando a respeito de um homem que está pregando sobre o seguinte, que ele pegou uma passagem lá de Malaquias dizendo que roubarás o homem a Deus, em que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas. E foi lá para o Novo Testamento onde diz o seguinte, que os roubadores, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Colocando então que aqueles que não dão dízimos não herdam o reino dos céus e perdeu a salvação. Isso é heresia, é falso ensino, não existe isso. Claro que se você não der realmente o dízimo do Senhor, você será realmente, você vai sofrer as suas consequências, você vai deixar de ser abençoado, mas não perde nenhuma salvação. Precisamos realmente entender isso. É um princípio deixado por Deus e que temos que, assim, fazermos com o coração aberto, com alegria, porque aquilo que Deus nos abençoa, temos que também, assim, estar devolvendo para Ele, que é apenas uma 10ª parte, né, daquilo que Deus nos dá. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente, que você possa ter entendido aí, meus ouvintes,
meu ouvinte que pediu para trazer essa mensagem a respeito dos dízimos e ofertas. Deus abençoe poderosamente.